tal conversa que vende. É isso que a gente vai falar. Sabe aquela sensação de responder um monte de mensagem, de pessoas perguntando sobre o teu trabalho, perguntando mais informações, mas não conseguir converter isso em venda, não conseguir fazer com que essas pessoas que perguntaram se tornem clientes na tua agenda? Se isso é uma questão que acontece no teu negócio, eu te convido a ficar aqui comigo até o final desse vídeo, que eu quero te passar algumas sugestões que tu pode aplicar aí no teu negócio para amenizar essa questão, para conseguir converter mais vendas, né? Transformar essas conversas em vendas. Seja muito bem-vindo aqui ao canal, eu me chamo Etienne Valesco. Esse conteúdo ele foi especialmente criado, desenvolvido para empresárias, para empreendedoras que trabalham na área do serviço, ou seja, vendendo o seu conhecimento e desejam, né, aumentar suas vendas, aumentar o número de clientes na agenda, usando aquilo que já tem disponível. Porque existe sim, aí do outro lado, todo um potencial oculto que precisa apenas ser desbloqueado para que tu possa vender mais. E uma das coisas que a gente pode fazer, né, esses pequenos ajustes, é justamente essa conversa de vendas. Quando tu entende que pequenas mudanças nessa conversa já podem trazer mais vendas, isso vai desbloqueando todo esse potencial e usando tudo isso que tu tem a teu favor para conseguir vender mais. Então, o que a gente precisa entender quando a gente responde essas pessoas, né, que perguntam sobre o nosso trabalho? A gente precisa entender que essa primeira mensagem, ela é muito estratégica, porque ela vai direcionar o caminho da nossa conversa de vendas. Como assim, Etienne? Eu vou deixar aqui em cima um card, porque num vídeo passado eu falei sobre isso, que existem duas fases, né? Que a gente precisa identificar em qual fase que está essa pessoa. Se ela está na fase da curiosidade ou na fase de compra. Porque dependendo da fase que ela está, a gente vai direcionar a nossa conversa, né, as informações para um caminho. Então, se é na fase de curiosidade, a gente vai conversar com ela de uma forma. Se é na fase de compra, de outra forma. Então, se tu não assistiu, aqui em cima tá o card, assiste lá para entender essa questão de fase de curiosidade e fase de compra. Dito isso, quais são alguns pontos, né, que a gente pode começar a identificar na conversa das pessoas para entender se aquilo de fato é uma conversa de quem está curioso, né, que está conhecendo, descobrindo, ou de quem já está pronto para comprar. Geralmente, as pessoas que perguntam para a gente, perguntas curtas e diretas, como quanto custa, como é que funciona, são pessoas que estão nessa fase de curiosidade. Elas já estão ali buscando informações que elas não conhecem, buscando serviços, né, conhecer mais sobre aquilo, ou realmente só curiosa para saber quanto custa aquele procedimento para lá no futuro fazer aquilo ali, né? E por que é importante a gente entender isso já nessa primeira mensagem? Porque senão, se eu não tenho esse entendimento, o que pode acontecer? Eu posso ficar perdendo oportunidades de pessoas que estão prontas para comprar, porque eu estou conversando, gastando a minha energia e meu tempo com pessoas na fase da curiosidade. Mas entenda aqui, né, um ponto bem importante. Entenda que eu não estou dizendo que é para ignorar essas pessoas. Não tem nada a ver com isso. O que eu vou te passar aqui, as minhas sugestões, é para que tu identifique e possa direcionar para um melhor caminho, para que não perca oportunidades. Então, não significa ignorar as pessoas, não significa não responder. Significa ter uma estratégia, um direcionamento para conseguir vender mais, certo? Dito isso, eu vou compartilhar aqui contigo a minha tela para te trazer algumas sugestões nesta conversa para que tu possa entender melhor, né, como usar isso de forma estratégica, quais são esses elementos necessários para colocar isso em ação na tua primeira mensagem estratégica para conseguir, a partir dela, atrair mais clientes. Então, compartilhando aqui a minha tela contigo, ó, até vou te mostrar aqui em cima, já tem muito material das duas aulas anteriores. Se tu não assistiu, dá uma olhadinha aqui nessa playlist para olhar que tem bastante material para te ajudar a destravar as vendas. A gente falou de atração de clientes, a gente falou, né, dos pontos que travam, e agora a gente está falando aqui das conversas que vendem. Então, a gente comentou aqui, antes de eu compartilhar a tela, que geralmente
aquela questão, aquela pergunta ali, curta e direta, quanto custa, como funciona, é para a pessoa que está na fase da curiosidade, está querendo saber um pouquinho mais, está curioso sobre o serviço, né? E também, né, a gente pode entender que geralmente, na maioria das vezes, quando a pessoa traz alguma informação antes, é porque ela está disposta a comprar aquele serviço, porque ela realmente está precisando. Como assim, Etienne? Então, por exemplo, eu estou procurando agora um lugar para hospedar a minha cadela, eu vou viajar, e eu não tenho, né? Antes eu tinha pessoa que ficava com ela, agora eu não tenho mais essa pessoa, e eu estou buscando essas informações, porque eu realmente não conheço um lugar. E eu entrei em contato com 3, 4 lugares para saber mais informações, e aí eu já levei essa informação, que é para minha cadela, da raça tal, né, que é porte médio, que ela nunca ficou em nenhum lugar desses. Então eu já levei algum tipo de informação, porque eu estou disposta a comprar, entende? Então, geralmente, quando a pessoa vem com essas informações antes, é porque ela está pronta, porque ela precisa daquele serviço, certo? Então, aqui é bem importante da gente entender. Por isso que essa primeira mensagem tem que ser estratégica, né? A forma que a gente responde é de uma forma estratégica. Então, como é que a gente faz isso, né? Eu vou te dar aqui algum exemplo para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, a gente pode fazer o seguinte, né? Vai entrar em contato a pessoa querendo ali saber, quanto custa? Quero saber mais. Aí tu vai responder aquela mensagem. Olá, né? Bom dia, boa tarde, enfim, como vai fazer a tua saudação. Me chamo Etienne e primeiramente gostaria de agradecer o seu contato e dizer que serei responsável aqui pela sua jornada inicial de atendimento. As informações que você deseja é para o serviço X, aquele que a pessoa, né, no post te comentou ou no WhatsApp ele te pediu, correto? E aí, tu vai mandar isso para a pessoa e esperar que a pessoa te responda. Mas se neste mesmo momento aqui, né, a pessoa já te falou alguma coisa, como o exemplo que eu te dei aqui da minha cadela, né, nessa hospedagem que eu estou buscando, tu já vai incluir as informações aqui. Então, por exemplo, me chamo Etienne, né? Primeiramente agradeço o contato, serei responsável pela jornada de atendimento aqui. E as informações sobre hospedagem para tua cadela, né? De tantos meses, enfim, que nunca ficou, vou te passar agora essas informações. Ou então, pergunta mais coisas que precisa saber para poder passar as informações corretas. Entende? Então, é neste momento aqui que a gente já vai separar o curioso daquele que está interessado. Porque geralmente aqui, o curioso já dá uma parada. Ele já não responde. Ele pode, no máximo, de repente, responder aqui, né? Sim, é para esse serviço, né? Então, de repente, ele responde, mas às vezes não responde. Caso, né, a pessoa te responda, não te deixou no vácuo, a gente vai explicar o seguinte. Aqui é bem importante a gente entender que antes de passar o preço, antes de passar, né, qualquer valor ali, a gente precisa dar uma explicada, mostrar um pouquinho sobre o trabalho. E principalmente, aí eu acredito e vou te mostrar isso na próxima aula, que é quando o valor é um valor mais alto, eu acredito que a gente não consiga passar informação assim, né, de custa tanto, sei lá, acima de 2.000, de 1.500, enfim, eu acho que é um valor que a gente precisa de uma conversa, mas isso fica para a próxima aula. Então aqui, tu respondeu ali para a pessoa e tá esperando que a pessoa te responda, ok, é para o serviço X, correto? Correto, a pessoa te respondeu. Aí, o que que vai acontecer? Tu não vai botar assim, a consulta custa X, o trabalho custa a partir de tanto. O que que a gente pode fazer? Então, né, a gente vai responder aquela pergunta ali da pessoa que disse que o desejo para o serviço X. Então, vamos supor que o desejo ali seja um procedimento, tá? Um procedimento estético. Então, o procedimento X se trata de um tratamento para X, Y, Z, tu vai dizer para que serve aquele tratamento, e para que eu possa passar este valor do investimento correto, é necessário passar para uma avaliação, porque só assim eu vou conseguir recomendar a melhor solução para essa tua questão, para este teu problema que tu relatou, né? E aí eu vou passar essa informação. Entende que é totalmente diferente de eu falar a partir de tanto ou 10 vezes de tanto, eu já estou dizendo aqui que o tratamento, né, que o procedimento é para o tratamento X, XYZ e que aqui na clínica eu vou recomendar a melhor solução. E fica subentendido que talvez aquele procedimento ali não seja melhor, talvez tenha outra coisa melhor ainda para resolver.
Ou então, uma outra ideia, né? Depende do teu. Vou te trazer várias ideias para que tu possa adaptar aí para a tua realidade, mas o importante é tu entender o contexto aqui. Por exemplo, né, sei lá, o arquiteto, vamos imaginar aqui que o trabalho, né, do especialista, o trabalho do arquiteto, enfim, para que a gente possa analisar e te passar um valor de orçamento desse projeto, né, a gente precisa agendar uma primeira reunião, uma conversa para que eu possa entender quais são as tuas necessidades, ver de que forma o escritório aqui pode te ajudar e aí sim te passar um orçamento correto dentro daquela necessidade que tu tem. Isso é uma outra conversa. Por exemplo, uma consulta, né? Uma consulta médica, uma consulta de psicólogo, de naturopatas, enfim, de terapeutas. A consulta, né, da fulana, tu pode dizer o teu nome ali, ou até, ou a minha consulta, né? Abrange diversas questões, como emagrecimento, ganho de massa, etc. O atendimento é de segunda, né? Dá os horários do teu atendimento. E a consulta tem duração de 1 hora, o investimento é de X. Então, eu não estou falando ali simplesmente a consulta custa tanto, eu estou dizendo o que ela vai abranger, né? O que ela pode esperar ali desta consulta. Então, o ponto importante aqui da gente entender é que antes de passar o valor, eu identifiquei que a pessoa está numa fase de curiosidade ou de compra, e aí eu estou dando as informações, agregando valor no meu serviço, e aí sim, passando o valor, porque a ideia aqui, deixa eu anotar, é convidar para um próximo passo. Ou seja, convidar a pessoa para uma consulta, convidar para reunião, convidar para o bate-papo, enfim, o que fizer sentido aí para o teu negócio. A ideia dessa conversa é justamente a gente levar a pessoa ali. Então, isso a gente entendendo fica muito mais fácil, porque o curioso, geralmente ele vai parar aqui. Ele não, tu já respondeu aqui, ele não vai te responder mais nada. Se a pessoa, deixa eu botar aqui mais um, está nessa fase de compra, ela traz mais questões, ou seja, dúvidas, e quem está atendendo precisa saber perguntar e conduzir ao próximo passo. Então, a pessoa que está aqui, ela precisa conduzir ao próximo passo. Então, trazendo aqui o exemplo, né, da minha cachorra, para ficar mais fácil. Então, eu fiz as questões ali, falei que era para minha cadela, que ela nunca tinha ficado em nenhuma hospedagem, e aí a pessoa já pergunta, ela é uma cadela sociável? Ela já, né, convive com outros cachorros de forma harmoniosa? Ela está com as vacinas em dia? Como é que é? Tem a questão de antipulga e vermífugo, está em dia? Então, ela começou a me fazer perguntas para saber, para me direcionar se, olha, realmente eu posso te ajudar ou eu não posso te ajudar. Então, este é um ponto. Até que ela, né, nessa conversa de tem isso ou tem aquilo, ela sugere, olha, então acho melhor fazer um teste, uma adaptação para ver como vai ser antes de tu pagar essa hospedagem, né, esses dias aí que tu precisa, sem fazer esse teste. De repente ela não se adapta e a gente tem que encaminhar para um outro lugar, enfim. Então me passa confiança para que eu possa, enfim, levar, contratar esse serviço e deixar ali a minha cadela, entende? Então é neste ponto que eu gostaria de te sugerir, né? Que tu, na primeira mensagem, já pergunte, já faça a pessoa conversar contigo. Não passe direto ali o ponto. Ah, custa tanto. Por quê? Isso acontece, né? Eu tenho clientes na área do turismo que é muita gente perguntando sobre os pacotes, sobre as viagens, etc. E às vezes fica horas ali conversando com uma pessoa que só está curiosa para saber, não está pronta para comprar. Enquanto não deu tempo de atender quem já estava pronto querendo comprar, porque ficou conversando com quem não estava fluindo, estava confuso nos pedidos, nas informações, né? Então, o papel de quem está recebendo essa informação é entender, né? É tentar direcionar isso, mas principalmente conduzir através das perguntas. Tu vai conduzir as pessoas. Então, quanto melhor
forem as tuas perguntas, mais fácil vai ser de vender. Então, por isso que às vezes ter um script, né, um manualzinho ali com algumas perguntas importantes para te não esquecer, vai te ajudar a direcionar, porque geralmente esse curioso ele vai parar no meio, né? Quem está na fase de compra, ele vai avançando um pouco mais contigo. E lembrando, aqui, não é porque a pessoa te deixou no vácuo, não te respondeu, que a gente vai esquecer dela, não. Então a gente tem aqui, ó, não respondeu, o que que a gente faz? A gente vai mandar uma mensagem lá pro fulaninho. Olá, fulaninho, bom dia, tudo bem? Você ainda tem interesse ou tem interesse em agendar, em marcar a reunião, enfim, como é que funciona no teu negócio com a fulana, ou podemos finalizar o seu atendimento? Ou seja, eu estou dizendo para ele aqui, ok, tu me deixou no vácuo, não me respondeu e eu estou finalizando o meu atendimento aqui, estou te tirando da fila e dando atenção para outras pessoas. Geralmente eu te sugiro a fazer isso no outro dia, né? Porque às vezes na correria do dia a dia a pessoa te mandou de manhã, daí começou a correr ali, esqueceu, mas no outro dia eu te sugiro mandar essa mensagem para quem te deixou no vácuo. Isso porque vai liberar a tua fila de atendimento e também vai fazer com que a pessoa lembre de ti, opa, esqueci de responder a pessoa, porque pode acontecer, e também ela vai perceber que tu tem outras pessoas para atender, né? E que teu trabalho é importante, e etc, etc. Então, a minha sugestão para ti é isso. E em um outro momento, tu vai olhar lá todo mundo que não te respondeu, e aí a gente entra com mensagem de vendas, que daí é dentro do nosso processo de vendas, né? Mas isso é importante da gente entender. Eu acredito que eu tenha me feito clara, né? Que eu tenha conseguido. Deixa eu parar de compartilhar, peraí. Então, eu acredito que eu consegui trazer para ti alguns pontos importantes da gente olhar para essa mensagem, né? A importância dessa primeira mensagem e de direcionar as pessoas e fazer essas boas perguntas. Porque só assim a gente consegue colocar foco naquilo que vai trazer resultado para a gente. A gente para com aquela sensação de ficar falando com um monte de gente e não ter resultado nenhum, porque cabe a nós que estamos atendendo, seja nós, né? Aí não sei se tu tem uma equipe ou não, mas se tu é sozinho, mas cabe a ti ou às pessoas que atendem os teus clientes dar esse direcionamento, fazer boas perguntas para conseguir direcionar essas pessoas, entendendo que talvez num outro momento aquela curiosa vai precisar de mais informações e aquela pessoa pronta para comprar só precisa desse direcionamento de gerar a conexão e a confiança para poder comprar, que a gente falou também lá no vídeo anterior, no vídeo de ontem. Então, aqui em cima, de novo, eu vou deixar o card para te assistir a esse vídeo, certo? Então, era isso que eu queria te trazer, que são pequenos ajustes na nossa conversa, que cabe a nós direcionar para que a gente tenha mais resultados. Então, não esquece que se a pessoa parou um tempo para te perguntar alguma coisa sobre o teu trabalho, é porque ela tem sim interesse naquilo ali. Só que talvez neste primeiro momento ela está só curiosa, não está na fase de compra. E aí tu não pode perder essa oportunidade de conversar com ela num outro momento, entende? Então, isso tudo faz parte da estrutura de vendas, do processo de vendas, é usar todos esses recursos. E eu tenho certeza que aí do outro lado tu deve ter uma lista ali no teu WhatsApp, no teu e-mail de pessoas que alguma vez pediram informações e não compraram, que tu pode reativar essa conversa fazendo alguma oferta de vendas para elas. Certo? Beijos e nos encontramos no próximo vídeo.